Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Também quero dar uma boa tarde a todos os caros ouvintes da palavra de Deus. Quero dizer que aqui estamos mais uma vez reunidos diante, primeiro, da presença de Deus, segundo, nós em espírito, na presença do Senhor, para aprender do Senhor e para ensinar a palavra do Senhor para todos os sedentos, necessitados da palavra do Senhor. E eu quero deixar aqui 2 versículos da palavra do Senhor, 2 ou 3 versículos que se encontram no livro de Romanos, no capítulo 2, e o versículo, e do versículo 8 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: mas a indignação e a ira aos que são contencioso, desobediente à verdade e obediente à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente aos judeus e também ao grego. Aqui está a palavra do Senhor nessa tarde para nossas vidas. É uma palavra que vem mexer muito com a nossa vida pessoal. Mexer com a nossa vida pessoal pelas atitudes do nosso dia a dia, do nosso viver. E esse texto nos chama bastante atenção sobre aqueles que praticam o bem e aqueles que praticam o mal. E primeiramente se fala do mal. Aqueles que estão praticando o mal receberão suas recompensas. É a tribulação, é a angústia. São tantas coisas na vida. Quantas pessoas estão praticando o mal, estão vivendo em uma situação difícil, uma situação terrível, é uma situação que prejudica a sua vida e prejudica também aquela outra pessoa que está recebendo aquele mal. Isso não é uma atitude boa para a vida do ser humano. Porque Deus não nos fez, nos colocou nesse mundo para que a gente venha a ser escravo da destruição da nossa alma. Deus nos fez e nos colocou nesse mundo para que a gente venha a ser liberto. A gente venha a ser liberto e praticar o bem para a edificação da nossa alma. E a Bíblia, a palavra de Deus, deixa esses exemplos para a vida de todos nós. Quantas pessoas que se dizem ser judeus, que vivem praticando a palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, mas na prática não tem obediência ao Senhor. Isso se torna um caso muito sério para a vida do ser humano. Porque a palavra do Senhor, ela merece que nós, ouvintes, nós leitores da sua palavra, que é a palavra de Deus, a gente possa ter temor com obediência, guardando a palavra dentro do nosso coração, vivendo a palavra como a palavra nos manda a viver, não brincar com a palavra. Hoje, quantos aqueles e aquelas que dizem ser judeus, que hoje estão brincando com a palavra do Senhor, estão usando a palavra do Senhor para qualquer tipo de coisa, achando que a palavra do Senhor é uma palavra qualquer. Mas a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer para sempre. Em nossas vidas e em nossos corações. Seja nessa vida e seja na outra vida.
a palavra do Senhor vai estar no nosso espírito. Na nossa mente do espírito, a palavra do Senhor vai estar e nós vamos levar para outra vida. Porque aqui a própria palavra, ela nos traz uma advertência de recompensa. É uma recompensa da prática que praticamos nos dia a dia. O que nós estamos fazendo aqui embaixo? É para uma escravidão, para perturbar, para maltratar, para separar a nossa alma da presença de Deus? Tão precioso, tão valioso que somos nós, ser humano, na Terra. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E nos deu e nos dá condição todos os dias, através do seu santo evangelho, através da sua palavra, para que a gente venha mudando o estado da nossa vida, mas mudando para melhor. Não mudando para pior. Porque do pior, das trevas, da sepultura, do abismo, Jesus já nos tirou, segundo os judeus, renovado, transformado pelas graças de Deus. E por que novamente quereis voltar para o lamaçal, para a lama, da onde foste tirado? E aqui, esse versículo 9 nos chama muita atenção. Ele diz tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Aí diz primeiramente dos judeus. Deus começa o seu ministério aqui embaixo no mundo com o primeiro judeu. Só que o primeiro judeu transgrediu a lei de Deus. Não cumpriu a lei de Deus, não obedeceu os mandamentos de Deus. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo. E ele veio como o segundo judeu e justificou aos seus na terra. E essa palavra, ela fala para o primeiro judeu. Você que é um ouvinte da palavra de Deus, mas você não é um praticante da palavra de Deus. Porque se você fosse um praticante da palavra de Deus, você ia ali nos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, você ia ver o que Deus está falando, através dos seus 10 mandamentos que ele deixou. Se você é ouvinte da lei de Deus, mas não é um obedecedor da lei de Deus, você está enganado. Você precisa nascer de novo. E para você nascer de novo, você precisa aceitar Jesus Cristo como o último Senhor e Salvador da sua vida, entregando a sua vida para Ele, confessando esse pecado aí que está lhe enganando. Você dizendo que é de Deus, que ama a Deus, que faz a vontade de Deus, mas não pratica o que Deus manda. Essa é uma advertência muito forte através da palavra do Senhor para você, judeus, que dizem ser judeus. Jesus Cristo fala lá em Apocalipse. Apocalipse, daí ele fala claramente. Ele diz, e aqueles que dizem que são judeus e não são. Ele diz, mas são da sinagoga de Satanás. Porque mente, porque são transgressor, porque são idolatra. É isso que as Escrituras revelam a cada dia através da palavra. Por isso a oportunidade é essa, pela palavra, de receber, como está aqui no versículo 10, glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente aos judeus e também ao grego, que é o mundo, que é aquele que está perdido nesse mundo e não no reino dos céus, que o evangelho está achando, está salvando, está libertando, está transformando a cada dia. Mas você, judeus, que hoje é
hoje é um ouvinte da lei, mas não é um praticante da lei, se arrependa. Entrega a vida para Jesus. Confesse essas transgressões que você transgride todos os dias dentro da sua alma, enganando a milhões e milhões de pessoas na terra, levando multidões e multidões junto com você para a sepultura. Mas hoje é o dia da sua libertação. Entrega a vida para Jesus. Que aí você não vai ser mais um ouvinte da lei. Você vai ser um praticante da lei. Você vai ser um obediente à palavra do Senhor. E você vai fazer o que a palavra lhe manda, a coisa certa. Não essas coisas erradas que você está praticando e pensando que está fazendo certo. Mas você está sendo enganado, enganando a muitos. E aqui eu vou deixar o versículo 13, que diz claramente: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Se você está ouvindo a lei, você não é justo diante da presença de Deus, porque a própria palavra está dizendo. Mas se você está praticando a lei, você vai ser justificado. Porque não são palavras minhas, apenas sou um mensageiro de Deus. São palavras de Deus através das Santas Escrituras. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade.